Estamos em setembro, mês que foi escolhido para uma campanha muito importante, que é a prevenção ao suicídio. No Brasil, diversas ações são realizadas em todos os estados e para falar sobre esse assunto tão importante, a conversa pública de hoje recebe o psicanalista Jairo Carioca. Doutor Jairo, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. O prazer é meu, né, de estar com a TV Boas Novas, né? Sempre um prazer muito grande de estar com vocês. Eu quero trazer aqui o meu abraço, né, para a Celeste, para todos vocês, tá? E estou à disposição para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, né? Que é a questão da prevenção ao suicídio. Exatamente. Para a gente começar, é bom que as pessoas entendam um pouco sobre a história do Setembro Amarelo, né? Desde a cor que foi escolhida até a origem dessa campanha, que é uma campanha mundial, mas aqui no Brasil ela tem tido uma repercussão muito boa desde 2014, né? Sim, sim. Em 2014 começa no Brasil a partir de instituições como o Centro de Valorização da Vida, né, que inicia isso em 2014, e aí, a partir daí, outras associações foram entendendo a importância desse evento, né, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos, tanto o federal de psicologia quanto os conselhos regionais, aí cada grupo foi se inteirando desse projeto, né? Como as sociedades de psicanálise, né? E hoje você tem até igrejas envolvidas nesse processo de conscientização sobre a prevenção. Então, a gente pode dizer que hoje é um evento que se manifesta em todas as esferas sociais, né? E cada vez mais, Herbert, a gente tem visto também esse tipo de manifestação também indo para o jornalismo, né? A gente está vendo as TVs trazendo esse debate nos seus programas do dia a dia, né? Então, é importante que esse tema, que ainda é tabu, né? Falar de suicídio ainda é um tema tabu, é importante que cada vez mais se fale sobre isso, exatamente para poder tirar essa esfera do é proibido, né? Isso é muito importante. Agora, como você falou, a coisa começa mesmo em 94, lá nos Estados Unidos, né? A partir de um jovem de 17 anos que tinha um Mustang 68 amarelo. E aí o Mike M era conhecido na sua comunidade como Mike Amarelo, né? Mike Mustang. E aí, quando ele era um garoto que gostava muito de mecânica, né? E quando ele termina o Mustang dele, sem que a família soubesse, sem que os amigos soubessem, ao terminar o Mustang, ele entra dentro do carro e comete suicídio, né? E aí, no dia do enterro, os amigos, né, trouxeram fitas amarelas em relação àquilo que ele era conhecido, né, o Mike do Mustang amarelo. E a partir daí, então, a Organização Mundial de Saúde, quando escolhe a data, que é 10 de setembro, para falar sobre esse tema, faz referência, então, ao Mike Mustang, por conta da própria família do Mike, que começa lá uma conscientização entre os amigos dele sobre a importância de se falar sobre a dor de existir. Porque esse é o problema do suicídio, né? Ele é um problema que tem que ser visto antes. Por isso que a gente fala da prevenção. Porque o sujeito, o que ele tem é uma dor de existir, que o culmina, né, que o leva a culminar em ato. O suicídio é um ato que vem da dor de existir. É importante eu falar sobre essa coisa do tabu, porque uma das ferramentas mais importantes para que a gente possa trabalhar essa prevenção ao suicídio é justamente a informação, a educação, as pessoas terem a noção de que tem um problema que possa causar uma grande depressão ou qualquer outra forma que é um estopim para essa vontade de tirar a própria vida, é uma coisa natural, não é mesmo? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9 a cada 10 suicídios poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse recebido atenção adequada, né? O que é uma atenção adequada? O tratamento correto. É preciso entender que esse tipo de problema não se resolve com bate-papo num bar, né? É preciso que haja um profissional adequado, que possa compreender esse problema que a pessoa está passando. Enfim, a Organização Mundial de Saúde é bem claro. 9 a cada 10 suicídio poderia ser evitado se a pessoa tivesse em tratamento. Então, o suicídio é hoje, Herbert, um
dos maiores problemas de saúde pública. Quando a gente fala na questão de saúde pública, é preciso entender que, apesar do suicídio ser algo individual, ele afeta todo o coletivo. Ele afeta a família, ele afeta o grupo de amigos, ele afeta o grupo social e acaba afetando toda a sociedade. Então, quando ele passa a ser uma causa de saúde pública, ele precisa estar inserido em políticas públicas. Freud diz que o sujeito não pensa em saúde mental se ele estiver com fome. O sujeito não pensa em saúde mental se ele estiver na rua, se ele não tiver moradia, se ele não tiver o que comer, se ele não tiver trabalho. Então, entenda bem, né? A preocupação do sujeito com a saúde mental acaba sendo postergado. Porque se o sujeito está preocupado com o que vai comer amanhã, né? A gente está vivendo hoje um momento político muito complexo, onde você tem uma carestia, né, na alimentação. Então, o sujeito está preocupado com o que vai comer, o sujeito está preocupado se ele tem emprego amanhã, o sujeito está preocupado se ele tem moradia. Como é que ele vai cuidar da saúde mental? Então, entenda bem que saúde mental está atrelada a políticas públicas. Então, é uma questão política, é uma questão social, é uma questão religiosa também, por isso vem o tabu, né? Boa parte desse tabu que ainda hoje se institui no Ocidente tem a ver com o histórico religioso, que começa lá na Idade Média, quando a igreja institui poder sobre a morte. Então, morrer, viver, isso tinha a ver com a igreja, né? A igreja decidia, por exemplo, se o sujeito podia ser enterrado no cemitério ou não. Então, tinha uma série de coisas. Então, a família tinha muita dificuldade em falar do suicídio, porque caso fosse provado o suicídio, o sujeito não era enterrado no cemitério cristão. Às vezes, o sujeito nem era enterrado. Então, isso foi criando, ao longo dos séculos, foi criando essa problemática, né? Uma leitura superficial teológica de alguns textos bíblicos que vão cada vez mais fortalecendo tabus. É por isso que hoje nós temos cada vez mais pastores, igrejas envolvidos nessa discussão, né? Algum tempo atrás, o pastor lançou um livro sobre o suicídio, o pastor da Igreja Presbiteriana do Espírito Santo, o Hernandes Dias Lopes, exatamente para esclarecer esse ponto tão complexo a partir da Bíblia, a partir da teologia. E eu acho isso muito importante. Nesse sentido, essas instituições, desde a igreja, também a classe política e, claro, a família tem um papel importante nessa prevenção, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o sujeito não comete suicídio sem deixar sinais. Ele fala, né? Quando o sujeito fala, não suporto mais, quando o sujeito diz, olha, eu quero morrer. Então, a família é a primeira escuta, né? Mas o problema é que o fato de você estar ao lado de alguém, né, não significa que você esteja sendo família. Esse é o problema. A realidade que se vive hoje é uma realidade de abandono. Né? As grandes cidades fazem isso, né? Se você observar bem, cada vez mais condomínios, cada vez mais apartamentos, cada vez mais nichos, ou seja, os sentimentos. Aquele sujeito bairrista, né? Aquele cara do bairro que pegava a cadeira, botava na porta de casa, batia papo com os vizinhos, isso está cada vez mais raro. Né? Aquele cara que ia na feira e todo mundo sabia o nome dele, quer dizer, isso está cada vez mais raro. Então é um fenômeno social também. Né? Olha o que a gente está falando, tem a ver também com a arquitetura, tem a ver também com a forma como pensamos as cidades, tem a ver com o urbanismo. Olha como é complexo esse tema, né? Porque cada vez quando você tem mais pessoas se isolando e o único laço que a pessoa tem é no shopping, ou seja, os laços hoje são atravessados por fatores econômicos, não são laços afetivos. Quais são os sintomas que você tem na contemporaneidade? Sentimento de abandono, a solidão, a angústia, né? O desespero da existência humana. Daí que a gente chama de a dor de existir. A dor de existir. Olha bem, Herbert, né? Uma das coisas que chocou muita gente, né? O fato dos bares estarem lotados. Né? Os bares estão lotados. O que é isso? A ansiedade que o sujeito tem, a necessidade que o sujeito tem de fazer laço. Só que esse sujeito não sabe fazer mais laço. Porque o laço, para ser apertado, tem que ter afeto. E cada vez mais nós estamos narcísicos. Cada vez mais nós estamos numa sociedade
de gozo, né? O cara quer gozar agora, o cara quer ter prazer agora. Daí que a Organização Mundial de Saúde percebeu, por exemplo, que de março para cá, quando começou o isolamento social, em diversos países, o uso de bebida alcoólica aumentou 3 vezes mais. 3 vezes mais. A ponto de chamar a atenção de diversas organizações, né? E a gente está falando só de álcool. Se a gente for para o tabagismo, se a gente for para drogas psicotrópicas, se a gente for para, a gente vai observar que esse consumo aumentou mais ainda. Por quê? Porque apesar de estarem todos dentro de casa, apesar do isolamento social, apesar de todos estarem juntos, o sujeito se sente cada vez mais abandonado. Jairo, a gente estava falando antes sobre essa questão de como o ser humano tem se sentido isolado, mesmo fora dessa época de isolamento que está sendo obrigatória por conta da pandemia. Um dado interessante da Unicamp apontou que 17% dos brasileiros em algum momento pensou em realmente tirar a vida, fazer planos, chegaram mesmo a planejar uma forma de suicídio, ou seja, quando um sujeito fala que está pensando em tirar a própria vida, é necessário que se leve a sério essa ameaça. Né? Sim, sim. Você falou do dado da Unicamp, né? A gente precisa entender que essa mesma pesquisa vai falar que esse número é muito maior entre adolescentes e entre jovens, né? Você vê como é que essa dor de existir tem afetado bastante, né? Três categorias. Adolescentes, né, jovens entre 15 e 29 anos, a pré-adolescentes entre 10 e 14 anos e os idosos. Herbert, essa semana, eu perdi três amigos. Três amigos. Uma senhora, um jovem por volta dos seus 20, 28, 29 anos que deixou uma esposa e um filho, e uma menina de 12 anos, filha de um amigo nosso. E estou dizendo eu, do meu núcleo de amigos, né? E olha que a gente está falando, a gente está conversando, a gente está trazendo, na mesma semana que trouxemos a palestra para a igreja. Então você vê que hoje o suicídio é apontado como a terceira maior causa de morte entre os jovens, né? Então, assim, olha as fases, né? O jovem de 15 a 29 anos, ele está preocupado. No primeiro momento, ele está preocupado com a profissão, né? Com a carreira, está acabando seu ensino médio, chega nos 15, 16 anos, está terminando o ensino médio. Então está preocupado com a faculdade, está preocupado com o que vai fazer, está preocupado com a onda de desemprego. Então o jovem já entra na faculdade preocupado com o mercado de trabalho. E a faculdade, isso é uma característica do Brasil, né? Infelizmente, a educação cada vez mais sucateada. As universidades hoje não preparam empreendedores, não preparam intelectuais. As universidades hoje preparam mão de obra para o mercado de trabalho. Né? Uma das grandes universidades do país, que eu não vou dizer o nome, tem inclusive no seu mote isso. Preparamos para o mercado de trabalho. Então, a universidade despeja todo semestre um grupo de profissionais no mercado de trabalho. E quem passou pela universidade sabe que você termina uma faculdade, meu irmão, o mercado de trabalho te engole. Né? Então, é uma briga gigante. Só nos Estados Unidos nós tivemos aí, a partir da pandemia, um número de desemprego que não se vê há mais de 10 anos. Então, essa preocupação também para esse jovem, também é a preocupação de sair de casa, da moradia. Então, você vê que o que nós temos nesse jovem de 15 a 29 anos é um excesso que acaba gerando o quê? Ansiedade, depressão. E cada vez mais nós temos visto o aumento nessa faixa de idade de 15 a 29 anos desses dois sintomas. A TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e a depressão, cada vez maiores. 10 a 14 anos também tem acontecido um problema sério, que é o quê? É o que nós já fizemos, inclusive, esse programa na TV Boas Novas, no Cabeça para Cima, que é a adultização. O que é a adultização? As crianças, as meninas hoje, de 10, 11 anos, elas não estão brincando na rua como a gente brincava, né, de pular corda e tal, não estão. Essas meninas estão nos salões, fazendo cabelo, fazendo unha, indo para o shopping, 10 anos, 11 anos. Né? E numa sexualidade, numa sensualidade cada vez mais precoce,
que faz com que a criança deixe de ser criança, se adultize. E aí você tem essa fase de 10 a 14 anos, que naturalmente, Herbert, é uma fase de luto. Né? A psicanalista francesa Françoise Doutor, ela chega a dizer que essa é a fase da síndrome da lagosta. Por que síndrome da lagosta? Porque a lagosta, em um determinado momento da sua vida, ela precisa sair do seu exoesqueleto para poder crescer. Então, a criança, nessa fase de 10 a 14 anos, ela está deixando de ser criança para se tornar um adulto, para se tornar um jovem. Só que ela nem é mais, ela ainda não é adulto e também não é mais criança. Então, ela não sabe o que ela é. Não sabe o que ela é. O próprio Renato Russo chegou a gravar uma música para uma menina nessa faixa de idade, que chamava-se Clarice, né? E olha só, nessa faixa de idade que eu estou falando para você, 10 a 14 anos, é onde mais acontece o self-coach, né? Que é a automutilação. Cada vez mais o número maior. Eu fui chamado ano passado para fazer um atendimento de emergência numa igreja aqui no bairro de Campo Grande, numa Assembleia de Deus, porque numa palestra que o pastor esteve com os adolescentes, uma palestra rápida, quase 10 adolescentes estavam se automutilando e os pais nem sabiam. E os pais nem sabiam. E aí o pastor nos chamou, né? Eu contactei outros amigos meus e nós, a partir daí, desenvolvemos um trabalho de terapia, de escuta mesmo desses adolescentes. Então você vê que são vários os fatores. Né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o sujeito, quando ele chega ao ato, não é uma coisa isolada, não foi uma causa. São várias as causas. É por isso que a Organização Mundial da Saúde vai dizer que é uma questão multicausal. O que é uma questão multicausal? São diversos aspectos que vão fazer com que o sujeito encontre nesse ato a única resposta. E são aspectos, né, são causas que vão se acumulando, né? Fatores familiares, fatores sociais, fatores biológicos, fatores psicológicos, né? Então, não é um ato individual, mas é um ato social. É isso que a gente precisa se conscientizar. Não é o João que cometeu suicídio, não é a Maria que cometeu suicídio, não é uma questão individual, é uma questão social. É um problema de laço social. Jairo, eu queria que você falasse então para a gente sobre sinais que é possível verificar, que é possível observar no dia a dia, dentro de casa, nas escolas, que possam alertar a pessoa sobre uma possível um possível momento que a pessoa está pensando em cometer suicídio. Existem grupos de risco, né? Existem grupos onde essa tentativa vai ser maior, né? Pessoas que já sofrem de algum transtorno mental, né? O sujeito do transtorno bipolar, o dependente químico, né? Quem já tem uma TAG, quem tem depressão, quem tem algum transtorno de personalidade, esquizofrenia. O ano passado eu participei de um debate no Centro Nefrológico de uma amiga, porque pacientes também, dentro da questão da nefrologia, né, também tinham um número muito alto de suicídio. Então, existem esses grupos que precisam ter cuidado. E o grupo de idosos, né? Por que com idosos? Porque é a fase onde o sujeito se sente num desamparo maior, onde o número maior de suicídio é no grupo de idosos. Então, esses grupos precisam de mais atenção. Né? Então, e aqueles que já tentaram suicídio. É preciso entender isso também. Quem já tentou suicídio, ele tem, a Organização Mundial de Saúde vai apontar, e a Associação Brasileira de Psiquiatria também, que ele tem de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Então, esse é o primeiro, né, a primeira atenção que a gente tem que ter. Esse grupo que eu disse especificamente, uma das coisas que a gente diz é nunca deixar essa pessoa sozinha. Nunca deixar. Transtorno afetivo bipolar, transtorno borderline, esquizofrênico, né, depressivo, TAG, nunca pode deixar essas pessoas sozinhas. Sempre tem que ter alguém. Quem já tentou suicídio não pode mais ficar sozinho. Né? Agora, quando a gente diz não pode ficar sozinho, não é que o sujeito tem que ficar sendo vigiado, entendeu? Porque também é outro problema. A família fica vigiando o sujeito de uma forma que causa ainda mais angústia. É companhia, não é vigilância, é companhia, é parceria, né?
é, é, é a amizade. Junto a isso, aí você tem outros fatores que se combinam, né? Como a questão de pessoas extremamente impulsivas, pessoas cada vez. A gente tem observado, e também foi um programa que a gente fez no Cabeça para Cima, a questão da desesperança. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a fé. E aí é importante a vinculação religiosa, né? É importante um grupo que a pessoa religiosa da qual a pessoa faça parte. A fé é importante. A fé é um instrumento que nem a medicina, que nem a ciência consegue negar. Né? Isso é importante. Então, assim, adolescentes, né, com histórico de problema familiar, escolar, social, observou que os filhos estão caindo, a nota está caindo, né? O comportamento está se modificando, tem que ficar atento a isso. Pessoas que sofrem maus tratos, né? A gente observou agora que nesse isolamento social, Everett, aumentou em muito a violência doméstica. Né? Então, isso é um fator que a gente precisa observar. Essa pessoa que está sofrendo maus tratos, quer seja físico, quer seja sexual, psicológico, tem que estar atento a ela. E pessoas que sofreram esses problemas na infância. Tá? Quem sofreu problemas de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico na infância, também tem que estar sendo observada. Dependentes químicos os mais diversos, principalmente o alcoolista. Principalmente o alcoolista, porque o alcoolismo está muito associado à depressão. Então, é preciso também estar atento. Pessoas que estão em luto, que perderam o cônjuge, quase sempre, quem perde alguém muito próximo se sente culpado pela morte deste, que é uma questão inconsciente. Então, essa culpa interiorizada faz com que o sujeito se volte para si. E isso é muito maior no gênero masculino. A gente precisa entender também que além disso, né, por exemplo, entre os homens, o número de suicídio é 3 vezes maior. E eles executam mais. Enquanto que as mulheres, enquanto que nas mulheres você tem mais tentativas, só que menos conclusão, né? Menos conclusão. Nos homens não. Você tem uma conclusão 3 vezes maior. E nos outros grupos crônicos não psiquiátricos, né? Pessoal do HIV, Parkinson, epilepsia, lúpus, tá? Às vezes eu vejo o pessoal ignorar essa questão do lúpus, mas lúpus também, e o Alzheimer. Então tem que estar atento com esses grupos. Você vê que o grupo é bem alto, né? Bem amplo, né? É verdade. Bom, o assunto também é muito amplo, muito complexo, mas uma conversa como essa, que é tão esclarecedora, passa tão rápido, doutor. A gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso programa de hoje, e eu quero agradecer a sua participação aqui no Conversa Pública e deixar esse espaço aqui, a gente tem mais um minutinho para que o senhor deixe a sua mensagem final e fale sobre a importância de procurar ajuda. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade que o programa me traz de poder falar sobre esse tema, parabenizar, né, pela coragem de falar sobre esse tema e a importância de buscar um profissional, né, um profissional adequado para isso. Né? Se você é uma pessoa que já está, que já praticou o ato, ou que está pensando em praticar o ato, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicólogo, né? Tem que procurar um profissional o mais rápido possível, para que possa, através desse profissional adequado, você possa, de fato, compreender que o que se busca no ato suicida não é a morte. O que se busca no ato suicida, o sujeito busca a morte como uma alternativa para a vida, porque o sujeito não tem desejo de morrer. O que ele quer é parar com o sofrimento. E a importância da fé, né? Como uma frase que eu gosto muito de citar junto com a Celeste, que é o segredo de Jeremias. Eu só vou trazer à memória aquilo que puder me dar esperança. Então, essa é a minha fala, né? Encher os olhos de esperança, encher os olhos de fé e acreditar que, apesar do que está sendo vivendo, um novo dia irá surgir. Obrigado, Herbert. Eu que agradeço mais uma vez e agradeço também a companhia de todos vocês que ficaram esses minutos com a gente falando sobre um assunto tão importante, delicado, mas que tem com certeza uma forma de lidar melhor e ajudar as pessoas que passam por um momento tão difícil. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui.
Muito obrigado e até a próxima edição.